importância de denunciar essa corrupção em um governo que enche o peito para dizer que a corrupção acabou? Bom, primeiro que eu não tenho nenhuma dúvida, né, que um governo que estabelece a política do toma lá da cá como centrão, não tenho dúvida que esse governo tem corrupção por todo lado. Né? Nós estamos detectando alguns casos, tem vários aí que a própria imprensa também já descobriu, toda hora estoura o caso, é do Ministério da Educação, é da Saúde e das Forças Armadas, mas tem muita corrupção nesse governo e é preciso desmascarar, né? Até para que esse governo, além de ser um governo que flerta com o fascismo, né, o tempo inteiro, né, é um governo que tem um discurso, mas a prática é outra. Vai começar, inclusive, pelo comportamento histórico do próprio Bolsonaro, né, com as histórias das rachadinhas, né, e a sua família. Então, não é de hoje que já se tem informações contundentes de ilícitos cometidos por essa família. Na verdade, gastar ou adquirir com dinheiro público, né, então tem um comportamento completamente privilegiado, né, e nós entendemos que é completamente equivocado, porque foi aonde a gente descobriu compra de cerveja, picanha, filé, lombo de bacalhau, salmão, e agora com a situação absurda do Viagra e de prótese peniana, que isso aí realmente chegou ao absurdo mesmo. O desdobramento, como é que o governo trata essas denúncias, né? Tenta cair no esquecimento, faz uma que não existe, ignora? O governo sempre cria um discurso, né, para tentar enganar as pessoas que, de alguma forma, hoje estão meio hipnotizadas com esse governo Bolsonaro, né, que acredita em qualquer coisa. Então, sempre eles dão alguns argumentos os mais absurdos possíveis, assim como foi a história do Viagra, né, dizendo que isso é para uso de hipertensão pulmonar, quando, na verdade, todos os especialistas disseram que a dosagem que foi adquirida só serve para a questão da disfunção mesmo. Né, então, não tem nada a ver com hipertensão pulmonar. Então, eles criam discursos, né, para continuar tentando enganar as pessoas. Agora, e tentam minimizar essas denúncias graves. Então, o que nós estamos convictos é que o tempo, né, a cada dia que passa, essas denúncias vão ficando mais claras, né, e o tempo vai provando que realmente esse governo está mergulhado aí no processo de corrupção. E qual a importância do PSB nesse momento para fortalecer a luta e vencer essas eleições contra Bolsonaro? Bom, o PSB, na minha opinião, cumpre um papel muito importante, né? Sobretudo porque é um partido que está compreendendo o momento grave que nós estamos vivendo hoje no país, né? Que é um momento de uma polarização, né, muito clara que acontece hoje, né? E uma polarização que nos obriga a ter uma posição clara, que é de derrotar o governo Bolsonaro. Porque nós sabemos que uma possível vitória do Bolsonaro seria uma grande tragédia para o país, né? Nós não temos dúvida que nós teremos o país mergulhado num governo fascista, né? Porque a gente sabe que um governo que ganha a reeleição, ele se empodera muito mais. E esse governo que já comemora, inclusive, tortura, comemora a ditadura militar, um governo que reivindica, enaltece, não vai ter nenhum pudor em implementar medidas que vão coibir qualquer comportamento da sociedade no sentido de garantir a democracia. O que nós compreendemos é que nós estamos aqui diante de um debate em que nós podemos ter um governo que tem dentro do marco civilizatório ou não. Aqui a discussão é muito mais profunda do que simplesmente a questão de uma pauta econômica, por exemplo, né? Uma pauta ideológica. O que nós estamos discutindo aqui é um aspecto realmente civilizatório, né? Um governo que é só pegar, por exemplo, que foi o comportamento desse governo na pandemia, foi um comportamento genocida, um comportamento que gerou mortes, um comportamento de um governo que negou a ciência o tempo inteiro, negou os protocolos básicos de combate à pandemia, negou a vacina, é um governo que contribuiu com fake news, como o próprio presidente da República dizer que a vacina podia gerar AIDS, né, para quem fosse vacinado. Então, assim, situações tão absurdas que significou morte, significou, então, isso é uma demonstração clara. Uma coisa é você ter divergência política, ideológica, outra coisa é você ter uma divergência de gente que respeita a vida, ou outra que não respeita a vida, gente que respeita a ciência, outra que não respeita a ciência. Então é muito grave essa situação, por isso que nós entendemos que o espectro das forças políticas na sociedade que
que possam enfrentar o Bolsonaro tem que ser um pouco mais amplo do que o espectro só da esquerda. E com a autorreforma, o PSB ele traz um novo momento para a esquerda? Eu penso que o PSB hoje traz uma grande contribuição para o momento que a gente está vivendo. Primeiro com relação à gravidade do momento, mas principalmente porque o PSB é um partido que não tem medo de dizer que é preciso fazer uma autocrítica. A autorreforma, ela poderia ter um sinônimo que é o seguinte: o PSB convida seus militantes, convida a sociedade, convida a esquerda brasileira a fazer uma autocrítica. Então nós precisamos encontrar novos caminhos, porque do jeito que está, nós temos uma democracia brasileira que está falida, temos um processo político brasileiro que está falido, e nós precisamos reconstruir caminhos, dentro dos fundamentos democráticos, mas que sejam bem mais consistentes e muito mais sintonizados com os anseios da população de uma forma geral. E a vinda do Alckmin contribui para esse momento, esse fortalecimento? Sem dúvida, O Alckmin significa, tem um simbolismo de uma percepção que o PSB tem. Ninguém ignora que a história do Alckmin é distinta da história do PSB, mas o PSB compreende claramente da necessidade de ampliarmos esse leque de forças políticas para a gente derrotar o Bolsonaro. Então, a vinda do Alckmin para o PSB, ela tem um simbolismo dessa compreensão. Foi essa compreensão que nós... Por isso que o PSB praticamente foi unânime em concordar com a vinda do Alckmin, porque há essa compreensão de que realmente o partido precisa dar a sua contribuição nesse momento, e a contribuição de compreensão do momento que nós vivemos. É preciso ter as forças políticas bem mais amplas do que simplesmente o que tradicionalmente a esquerda tinha no nosso país.